Muito bom dia, eu tenho muito gosto, eu vou tentar falar muito devagar, o Manuel vai tentar ajudar-me com algumas palavras em espanhol. Eu tenho muito gosto em estar aqui, o Manuel representa talvez o primeiro estudante fora de Portugal que estudou na nossa faculdade e, portanto, é um símbolo das relações internacionais entre Portugal e entre a Espanha do ponto de vista universitário. A primeira pergunta, a primeira questão que se coloca é: treinamento físico em el fútbol, porquê? Isto porque há muitas dúvidas sobre a possibilidade do treino físico ser muito importante no futebol. Ou seja, é uma necessidade ou é uma perda de tempo? Esta é a questão principal. Porquê que nós precisamos de treinar físico em el fútbol? O futebol é um conjunto de ações, técnicas, táticas, físicas, emocionais, outros. Eu não sei nada sobre tática, sobre técnica, ou sobre emocional, um pouco sobre física, e é só aquilo que eu vou falar, só sobre os aspectos físicos. Eu entendo uma equipa de futebol, a equipa técnica, a comissão técnica, como uma cirurgia, em que tem pessoas que estão a operar, o cirurgião-chefe, que é o treinador, e depois os outros. Eu provavelmente serei este, que está aqui, muito por trás, tentando rodar o treinador, neste caso é o cirurgião, a ter o maior êxito possível na cirurgia. Quais são, em meu entender, os objetivos do treinamento físico em futebol? Melhorar a performance. Não olvidar que eu estou falando de aspectos físicos. Melhorar a performance física e prevenção de lesões. Estas são as duas preocupações principais, na meu ponto de vista, da preparação física em el fútbol. Melhorar a performance, porque o jogo é muito físico, tem uma componente física muito importante, e a prevenção de lesões. O futebol é o deporte que tem a taxa de lesões mais alta, e é o fator determinante. Se nós vemos quando algo corre mal, algo vai mal numa equipa, é tradicional o treinador dizer: os jogadores estão fatigados, estão cansados, temos muitos jogos, temos UEFA, temos Champions League, temos 2 jogos, 3 jogos por semana, temos Copa e temos muitos jogadores lesionados. Estas são sistematicamente as duas razões que os treinadores referem sempre que algo vai mal na equipa. Ou jogadores cansados porque têm muitos jogos, ou jogadores lesionados. Verdade? Nunca eu pus mal a equipa, 4-3-3 devia ter sido 4-2-7-9-6, o que quer que seja, é sempre as razões muito focadas nos aspectos físicos. Melhorar a performance. E o que é melhorar a performance em futebol? É colocar mais intensidade em todas as ações técnicas e táticas do jogo. Estou convencido que os treinadores, se pudessem, colocavam sempre mais intensidade em todas as ações, e só não está mais intensidade porque é necessário recuperar. Muitas vezes, do ponto de vista tático, é necessário parar. Miguel Ângelo explicou muito bem. Muitas vezes temos que parar, temos que pensar, temos que frenar o jogo, mas quando é necessário dar intensidade, quanto mais intensidade tivermos, maior as possibilidades de termos êxito. E mais intensidade entre o jogo, no jogo e entre os jogos. Estas são as duas preocupações fundamentais. Vamos falar um pouco sobre o jogo. Está muito claro que, quando comparamos, é um estudo feito na Premiership, na Liga Inglesa, quando comparamos as equipas top com as equipas de meio para baixo, a distância percorrida em alta intensidade é sempre maior ao longo do jogo entre as equipas top e as equipas de menos qualidade. É uma diferença relativamente grande, mas quando falamos de alta intensidade, se falamos agora de sprint, o que nós vemos é que a diferença ainda é maior. Ou seja, o que nós vemos é que a diferença entre as equipas aumenta muito ao longo do jogo, e quando comparamos
Quando comparamos alta intensidade com sprint, nós vemos que a grande diferença é em L-sprint. O sprint é, de facto, as ações de alta intensidade são características das equipas de top a nível mundial. Quanto mais alto é o nível das equipas, mais espaço percorrem a alta intensidade. Muito interessante, agora um pouco de fisiologia, muito interessante é também a quantidade de lactato formado em la primeira parte del juego, em la segunda parte, seja em muito buenas equipas, seja em equipas não elite. Isto significa que a intensidade del juego vai baixando para a segunda parte. Porquê? Fatiga. Então, a preparação física, o que seria um grande objetivo, seria fazer isto. Ou seja, que o jogo, da primeira parte, da segunda parte, não tivesse flutuações de intensidade. É muito interessante porque isto é um fator, o lactato é um indicador de intensidade. Quanto mais alto for o lactato, maior é a intensidade, mas também as consequências de ter um lactato alto também têm implicações nos aspectos técnicos, nos aspectos táticos. Muito lactato nos músculos não nos faz pensar de forma equilibrada. Por outro lado, também, o que nós sabemos é que, a seguir a um momento de alta intensidade, seguem sempre momentos de muito baixa intensidade. Ou seja, o jogo é, como o meu colega dizia, é intermitente, de alta intensidade, baixa intensidade, mas é sempre preciso, depois de uma fase de alta intensidade, o jogador descansar, fatigar. A parte física importante era tentar que estes períodos fossem o mais lá em cima possível. Ou seja, que só diminuíssemos a intensidade por questões táticas. Só por questões táticas é que se justificaria diminuir a intensidade e não por questões físicas. E o problema é que muitas vezes a diminuição da intensidade é não por uma questão tática, mas por uma questão física. O jogador não faz um sprint de 30 ou 40 metros tendo, do ponto de vista tático, uma situação favorável, porque não tem capacidade física de recuperar da ação que fez imediatamente antes. Então, a componente física aqui é um suporte, um apoio aos aspectos técnicos e táticos do jogo. Outro caso muito interessante é este. Se vocês olharem para aqui, isto é a performance no sprint. E o que vocês veem é que no início da segunda parte, na segunda parte, a distância percorrida em sprint diminui significativamente. Nos primeiros 15 minutos, a distância percorrida em sprint diminui muito. E diminui muito, porquê? Porque há uma diminuição significativa da temperatura muscular. Ou seja, o que acontece é que as equipas, quando vão para o intervalo, para o descanso, param, o treinador habla com eles e a temperatura muscular vai baixando. Consequência, quando começam a segunda parte, os momentos de alta intensidade são muito, muito menores. Porquê? Porque, mesmo inconscientemente, os jogadores percebem que não têm os seus músculos preparados para fazer movimentos de muita intensidade. Então, é muito interessante que, se utilizarmos os 15 minutos, os últimos 5 minutos, para fazermos um recalentamento, melhoramos muitíssimo a possibilidade de entrarmos na segunda parte muito fortes. E é muito interessante perceber que há uma relação muito boa entre a diminuição no sprint e a diminuição na temperatura. Quanto mais deixa a temperatura, mais lentos os atletas se tornam na segunda parte do jogo. Então é muito interessante perguntar, ok, por que calentamento antes do jogo? Se 15 minutos parado a temperatura barra tanto. Isto é um exemplo apenas de como a parte física é um suporte para a parte técnica e a parte tática. Não é a chave de tudo,
é um suporte. E é assim que eu vejo lá a parte física. Então, o que nós percebemos é que há aqui uma componente muito relacionada, do ponto de vista físico, com o que acontece, como dizia, como é que se chamava? O Fernando, como dizia o Fernando, Bernardo, como dizia o Bernardo, é uma componente muito importante entre o cérebro e os nossos músculos, ou seja, é uma componente muito neuromuscular. Vejamos agora o que é que acontece na intensidade entre os juegos. Entre os partidos. Fui ao Google Tradutor. Uma das coisas mais interessantes no futebol é isto. É porque o glicógeno, depois de uma partida desce e depois demora 2-3 dias a recuperar. Porquê? Esta é a questão mais interessante do ponto de vista físico, é o futebol. Não é assim em handball, balonmano, não é assim em baloncesto, não é assim em voleibol. Porquê no futebol? Porquê no futebol demora tanto tempo? Porque eu sou fisiologista da seleção de handball, de balonmano, e nós temos no Campeonato da Europa 4 partidos em 5 dias. Depois paramos um dia, fazemos mais 2 jogos. Portugal não faz mais 2 jogos porque perdeu e veio embora. Ok. A Espanha faz mais 2 jogos em 3 dias e assim sucessivamente. Porquê que no handball é assim? E é um jogo que tem muita intensidade, muito contacto físico, mudanças de direção, frenagens, muito parecido. Mesmo se nós pensarmos no esforço do futebol, são 13 km, 12 km, 13 km, 30 minutos. É uma velocidade muito baixa, uma quantidade de trabalho é muito baixo para provocar esta dificuldade. Mesmo a quantidade de sprints é muito baixa. Mesmo a distância percorrida em sprint, 500 metros, 600 metros, é muito baixa. Porquê é que isto acontece? É uma pergunta muito interessante. Porquê é que acontece isto? Esta é a pergunta. Está bem agora traduzido? Tá. Aqui o Google funcionou. Porquê o futebol é tão estressante? Porquê é tão cansativo? Diz-se cansativo? É estressante. Muito estressante. Talvez aquilo que saiba mais sobre o futebol se deve a isto. E se deve a isto, que é uma biópsia muscular, que felizmente os nossos amigos do norte da Europa, da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, têm esta abertura para submeter os jogadores de futebol a estes estudos. Mas estes estudos foram aqueles que permitiram começar a perceber que no final de um jogo, de um partido, 24 horas depois, 48 horas depois, sejam as fibras 1 lentas, sejam as fibras 2 rápidas, não há glicógeno suficiente. Mesmo que fosse necessário fazer mais partidos, um dia depois, 2 dias depois, os jogadores não tinham glicógeno suficiente. E, não tendo glicógeno suficiente, a probabilidade de lesões aumenta significativamente. E por isso, este é um estudo que mostra o que é que acontece ao glicógeno imediatamente depois do jogo, 24 horas e 48 horas, isto é, quando se ingere uma proteína mais carboidrato. Resultado igual. O glicógeno, mesmo tomando proteína, mesmo tomando carboidrato, não é suficiente para recuperar o glicógeno. Então, é muito interessante perceber que o jogador de futebol, muito provavelmente, não tem uma limitação cardiovascular, que eu sou fisiologista da seleção de balonmano, conheço mesmo a seleção de balonmano de Espanha, e, do ponto de vista cardiorrespiratório, não são melhores jogadores, não são melhores atletas que os jogadores de futebol. Não o são. Do futebol têm um consumo máximo de oxígeno muito alto. Não é uma limitação cardiovascular, é uma limitação muito periférica. Aliás, quando nós olhamos para a atividade elétrica do músculo, vemos que a seguir ao jogo há uma diminuição muito grande. E mesmo a força diminui muito.
e demora muito tempo a recuperar. Portanto, o que se passará no jogador de futebol, que 24 horas, 44, 45 horas, 69 horas, o sprint time diminui tanto, a altura do salto diminui, o peak torque, a força diminui. Porquê? Que demora tanto tempo a recuperar. Um jogador de balonmano na Espanha, aqui está ótimo para jogar. 24 horas depois está ótimo para jogar. E fez 40 saltos, 50 saltos num jogo. Fez 70 sprints. A pergunta é, why? Porquê é que isto acontece? Porquê é que os jogadores de futebol se cansam tanto? É tão estressante. E esta pergunta é muito interessante para, percebendo porquê, podemos tentar diminuir esta possibilidade. Tentar diminuir a possibilidade de o jogador demorar tanto tempo a recuperar. Algumas hipóteses. Primeiro, um pouco só de fisiologia. Rápida. Primeiro, o futebol, em oposição ao balonmano ou ao baloncesto, tem muito estresse oxidativo. Tem muita lesão muscular. Não lesão, microlesione. O que é uma microlesione? Nós temos uma célula, tem proteínas aqui dentro. Quando fazemos principalmente frenagens, o que acontece é que isto vai rompendo a membrana da célula e vai saindo proteínas. Estão a ver? Proteínas. Eu depois apanho. Já apanhar. E saindo proteínas, o que vai acontecer é que isto vai demorar tempo a reparar, para membrana reparar, para colocar lá outra vez proteínas. E o que nós sabemos em el fútbol é que em el fútbol isto é muito frequente. É intrínseco ao partido, ao jogo. Então, o que nós vemos é que este rasgão, esta ruptura da membrana, liberta, agora, não são estas, liberta substâncias que entram, isto aqui é o sangue, a ver? O sangue, isto sai para aqui, vem para aqui, e aqui o sangue vai trazer para ali substâncias anti-inflamatórias, tentar recuperar essa inflamação, que é o que nós vemos ali. E é por isso que, se um jogador fizer um jogo hoje, amanhã, se for tirar sangue e fazer análises, as análises estão como se tivesse uma infecção. Porquê? Porque o jogo inflamou os músculos, inflamando os músculos, o sistema imunitário. O sistema imunitário responde como se fosse uma infecção, como se fosse um objeto estranho. E isto demora muito tempo. Demora 24, 48, 72. E é por isso que os jogadores, no dia seguinte, dizem: tenho as minhas pernas pesadas, tenho pernas mais inchadas, não consigo dormir no dia da partida. Ok, stress psicológico, sim, mas também stress fisiológico. Muitas hormonas de stress na cabeça. Então o que acontece é isto. O que vocês veem, está uma fibra muscular, deveria estar assim, e está assim. Ou seja, o músculo fica como que micro lesões que fazem com que o músculo tenha esta reação. E cá está uma membrana rasgada, estão a ver? Rasgou, e ao rasgar, isto é invadido, digo bem, Manuel? Uma invasão de células do sistema imunitário. Ou seja, é inflamação. Então, eu penso que o problema fundamental dos jogadores para recuperar entre um jogo e os outros é controlar a inflamação. Mas podiam dizer, está bem, anti-inflamatórios, não funciona. Não funciona porque a inflamação é um processo benigno. É bueno que o jogador esteja inflamado. Porque é um processo de reparar para o músculo
ficar cada vez melhor. Então, é muito interessante ver que, ainda mais microscópico, o que nós vemos é que, para o músculo se contrair, estão a ver? O músculo contrair, é necessário entrar cálcio e tirar cálcio. Entrar cálcio e tirar cálcio. Cramp. Salir cálcio. Como é que se chama a contratura? Queimbra. Calâmbrias. O que é uma calâmbria? É cálcio que entrou e não sai. E ficou assim. E é necessário chegar lá e fazer isto outra vez. E o que nós vemos depois de um jogo é diminuição da força and muscle sarcoplasmic reticle uptake. Ou seja, não funciona, depois de um jogo, necessita tempo para este mecanismo funcionar eficazmente. E isso faz com que a síntese do glicógeno seja dificultada e 24 horas depois do jogo. Porquê? Muscle damage. Lesão muscular. Microlesão, não ruptura, lesão muscular. Por isso é que hoje muitas equipas, em muitas modalidades, em muitos desportos, fazem crioterapia. Ou seja, meter os músculos em água muito fria para diminuir a inflamação. Não parar, porque os anti-inflamatórios podem diminuir demais, e o hielo diminui, mas não para completamente a inflamação, porque é um processo de recuperação buena. Então, o que acontece é que quando rasga, quando a membrana rompe, o que vai acontecer é que há aqui uma proteína que vai sair daqui, para aqui outra vez. E ao sair daqui, o que vai acontecer é que esta proteína que está aqui é que transporta os hidratos de carbono, a pasta, o arroz, a batata, o que quer que seja, para dentro da célula. Eu vou explicar. O GLUT4 isto é glicose, que nós comemos depois do jogo, gel, bebida desportiva, e agora isto é a insulina. A insulina vai pegar na glicose e vai meter dentro da célula. Só que, daqui para dentro, a insulina para aqui, estão a ver? A insulina vem daqui e para aqui. E daqui para dentro, colocar nos lugares, e colocar... ¿Algún médico? E não falo mais em sangue. Ok. Então, as ideias disto isto é uma cola que é insulina e agora é necessário colocar as pessoas dentro da sala. Isto é glicose, glicógeno dentro da sala, mas há sítios vazios ou não? Vazios. Estão a ver? Significa, isto é 24 horas depois do jogo. Puedes comer tudo, é melhor comer hidratos de carbono, proteínas, excelente, mas não é suficiente, porque está rompido e saiu muita GLUT4. Então, podem tomar gel, é melhor tomar, mas não é suficiente. Rapidamente, lesões. Qual é o problema do futebol? Lesões, dos principais problemas. Não estou falando só destas, estou falando de todas as lesões. Se vocês virem, ao longo dos anos, está a aumentar significativamente o número de lesões no futebol. Um exemplo, muscle injuries, lesões musculares. Agora sim, agora estou falando de lesão propriamente dita. E o que nós vemos, se vocês olharem para estas imagens, lembram-se bem desta ruptura, não, como é que se diz isquiotibiais? Isquiotibiais. Hamstring. Isquiotibiais. Ou na ruptura dos isquiotibiais. Isto é um movimento muito interessante porque as lesões ocorrem à medida total. À medida que o jogo, aquele partido vai desenvolvendo. Mas, eu não sabia dizer, isquiotibiais, essas sim, aumentam muito, estão a ver, com a fatiga. Então, se as lesões aumentam com a fatiga, o componente físico é não para jogar melhor, um pouco, mas também, e muito importante, para lesionar menos. Se olharmos para aqui, no movimento típico do jogador de futebol, contração concêntrica do quadríceps
concêntrica e excêntrica dos isquiotibiais. O que é que nós vemos no final de um partido? Diminuição da força e diminuição da relação entre a força aqui e a força que eu tenho aqui. Hamstrings, quadriceps. Esta é a grande razão para as lesões isquiotibiais. Um jogador da Seleção Nacional de Futebol portuguesa vê extensione direita, extensão esquerda, extensão direita, extensão esquerda. Jogador completamente desequilibrado, em que tem mais força para a frente na direita e mais força para trás na esquerda. Se eu treinar sempre especificamente, o que vai acontecer é que esta diferença se vai manter. E este é um fator de risco para a lesão. Da mesma forma que pode ser o colesterol alto, pode ser um fator de risco para acidente cardiovascular ou a hipertensão. Isto é um fator de risco de acidente cardiovascular. Na minha opinião, o que acontece é que isto nunca é possível de melhorar com treino físico puro. Não é esse o objetivo, porque é muito, muito, muito sofisticado do ponto de vista neurológico. Então a minha ideia é que nós devemos treinar o quê? Performance e lesões do ponto de vista muscular para treinar especificamente, e aí sim, os treinadores têm o papel decisivo no treino, mas antes o que eu tenho é o jogador mais robusto, mais forte, mais prevenido, para poder treinar especificamente, para poder jogar. Não é possível, tentar imitar todos os movimentos específicos, técnicos, com máquinas de musculação, ou treino muito que tenha, e depois uma bola, é sempre muito diferente do que é o padrão motor do jogo propriamente dito. Então, isto nunca é possível fazer com exercícios fora do campo. Sempre dentro de um campo. Mas esse não é o objetivo, na minha perspectiva, na minha opinião, não é o objetivo do treino físico. O objetivo do treino físico é tornar este jogador mais forte, mais resistente, para poder fazer isto mais vezes durante o treino. Se nós hipervalorizarmos a componente tática, para que fazer alongamentos ou fazer abdominais ou o que quer que seja? Eu não remato com a barriga. Por que é que eu faço? Porque, tendo um abdominal mais forte, tenho uma cintura mais forte, estou mais prevenido contra a pubalgia, estou mais prevenido contra a tendinite adutor, etc. E esse é o raciocínio. É treinar para ficar mais robusto, prevenir mais lesões, para treinar mais especificamente. Ou seja, um jogador é isto. Isto é o juego, a competição, isto é o treinamento. E esta é a parte importante. E quando nós olhamos para um jogador, o que nós vemos é, temos que olhar para o ponto de vista muscular e o que é que nós sabemos daqui para influenciar o jogador. Para finalizar, só na reflexão, eu penso também que esta dificuldade de recuperar também é muitas vezes um exagero. Exagero. Não é o sobrecarga, o overload, não é também tanto como os jogadores muitas vezes dizem. Há estudos que mostram que, por exemplo, as componentes técnicas não se alteram de uns jogos, quando fazem jogos consecutivos, não se alteram tanto como os jogadores dizem. The players were generally able to maintain skill-related performance. Ou seja, não é tão dramático como se diz muitas vezes. E mesmo do ponto de vista físico, não há diferenças quando se joga uma vez ou duas vezes por semana. Ou seja, the main finding of this suggests that activity profiles were not influenced by short recovery between matches. Ou seja, não é os jogos duas vezes por semana não é uma desculpa para se ter má performance, desde que o treino tente contemplar essa componente. Ou seja, muitas vezes os jogadores exageram naquilo que dizem, mas a tendência é assim, não, eu estou muito cansado, eu estou muito fatigado, eu não consigo recuperar. Portanto, a minha concepção, em resumo, é treinar para competir. É difícil, do meu ponto de vista, treinar físico para competir. Para mim, treinar físico é pôr o jogador mais forte, com menos lesões, para poder treinar especificamente. E o futuro é este, é que provavelmente alguns dos jogadores que muitos destes treinadores tiveram não têm genes
genes, não têm genes para ser jogadores de futebol. Muitos jogadores que têm lesões umas atrás dos outros têm uma limitação genética. E hoje conhece-se, por exemplo, genes que estão relacionados com alguns tipos de lesões.